glória é dele, que este lugar pertence a ele, e este lugar é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Agora é o momento da oferta. É o nosso presbítero Valmir que vai estar fazendo a oferta. E nós glorificamos a Deus, amém? Pela vida de cada um que está aqui. Seja cheio desse poder, seja cheio dessa glória. Você não viu, mas no mundo espiritual o Senhor fez grandes coisas aqui, amém? Bom, eu tinha esquecido que era eu que fazia a oferta. Mas amém, amém, faz parte. Eu queria que vocês abrissem lá em Malaquias 3. Não, abra lá em, Eclesiastes 11. Bom, o bom ter comunhão com a palavra é isso, que Deus sempre dá uma carta na manga. Glória a Deus. Eu vivi essa palavra por esses dias, não tem como eu não falar dela. Espírito Santo, o que seria de mim, Senhor, sem a Tua presença? Senhor, nunca deixe, Pai, que os meus pés se apartem da Tua presença. Obrigado, doce e amado Espírito Santo. Sem a Tua presença nós não somos nada. Obrigado porque Tu és o socorro mais presente que eu poderia ter. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor não tem me desamparado. Muito obrigado. Amém. Eclesiastes 11 diz assim. Eu vivi essa palavra já há 2, 3 semanas. E eu falei, Pai, eu posso amar qualquer coisa, mas o que tem gerado incômodo no meu coração e tem me dado prazer. Povo de Deus, olha para mim. Olha para cá um minutinho, antes de nós entrar na palavra. O que tem me dado prazer nessa vida é a palavra de Deus. Eu tenho conquistado dinheiro. Deus tem me dado dinheiro. Deus me colocou num lugar abençoado por Deus. Sabe? Santa Catarina é um paraíso para nós. Não falta nada. Se nós reclamar, nós somos ingratos de coração. Sabia? E nós, como servo de Deus, quando falta algo, nós não podemos, nós temos que parar, pesar as palavras que vão sair do nosso coração, refletir no que vai sair da boca para fora, para não murmurar. E procura pensar, Deus, o que o Senhor está querendo ministrar com essa falta financeira? O final do ano, desse ano que a gente entrou, do ano passado para esse ano, do mês de outubro, eu vivi uma aprovação da parte de Deus. E que vontade foi de murmurar. Que vontade. Não foi o diabo que fechou. Vou falar com ousadia. O diabo não tem poder de fechar nada na nossa vida. Porque quando ele se atravessa no nosso caminho, nós temos um advogado, o Cristo vivo que nos defende. A diferença não está em nós, em o diabo atravessar o nosso caminho e nós ter Jesus. A diferença está no posicionamento como nós vamos ter diante das situações. E Deus já vinha falando desde a metade do ano passado
sobre confiança. 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 E eu não entendia. Cheguei aqui, eu preguei nesse púlpito sobre confiança. Sabe? E não sabia que Deus já estava sinalizando que ia provar o meu coração. Em choque vocês. Eu fui reprovado. Eu não consegui confiar no Senhor plenamente. Chegou o final do ano, o próprio Deus permitiu que viesse alguns apertos, algumas situações, para mim viver uma outra coisa no qual eu tinha nojo e aversão na área financeira. E eu falava com orgulho que eu não viveria aquilo. E Deus prova os corações. Mas Deus, Ele é tão bom na sua rica misericórdia, que mesmo nós, ainda quando murmuramos por causa do desespero, que os combates vêm nos cercam, o inimigo de tudo que é lado, e situações, e nós se sentindo pressionados e apertados, começamos a querer murmurar, Deus ainda mesmo assim tolera, e nos leva por um caminho de descanso nele. Deus é bom. Vou falar algo que eu tenho vivido. A nossa prosperidade está no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto nós buscamos Deus de verdade. Se eu às vezes não viver algum deserto permitido por Deus, eu não busco Deus. Não é da vontade de Deus levar nós para o deserto. Porém, às vezes nós somos necessários ser conduzidos até lá. Porque depois que saímos do deserto e permanecemos ali, Deus vai abençoar nós. Foi assim que foi com Abraão. Ele prosperou no deserto. Nós não podemos olhar para a circunstância de como o mundo está vivendo. Não sei vocês, mas eu todo final do ano, desde quando eu me conheço, desde quando eu era criança, a minha família crente, porque não entendia o que era ser cristão, chegava ao final do ano, parece que cortava todas as provisões financeiras. E vinha uma miséria. E o povo do mundo lá se alegra no final do ano. Festa, isso e aquilo. E a gente olhava e ficava em desespero. Mas é Deus que permite. E daí, aonde é que está isso que eu vivi? Aí o Espírito Santo me levou na palavra, acho que não sei se me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado, em João 15. Eu falei, naqueles dias eu falei assim, Espírito Santo, por que tudo isso? Olha o que Jesus falou para mim. Quando eu falei assim, e pedi uma palavra, eu abri em João 15. E Jesus falava bem assim para os discípulos, presta atenção. Abre bem os olhos de vocês. As pessoas mais maduras que estão aqui, com todo respeito, até eu que sou um dos mais novos aqui. Preste atenção. E eu não entendi essa palavra até o Senhor me levar a viver. E aí eu pedi uma palavra naqueles dias do final do ano passado. Falei, o que está acontecendo? Me ajuda. Eu estou trabalhando com a força das minhas mãos. E por que o Senhor fecha? E aí, eu abri a palavra em João 15, se não me falha a memória, que diz assim: quando o mundo se alegra, vocês choram. Mas quando vocês se alegram, o mundo chora. E ali me entendi. Nós andamos na contramão do mundo. O dia que o mundo comemora festas, feriados de final de ano, muitas das vezes é difícil nós acompanhar eles na mesma situação que eles estão. Deus vai trazer algo para nós viver, uma experiência nele. E ali eu entendi que eu precisava confiar em Deus, passar por aquela situação. E depois que eu passei, com um aperto no coração, sabe que tu acordar com o coração apertado e desejar ir dormir para se livrar daquilo, e no outro dia tu acordar igual. E eu vivi aquilo naqueles dias de final de ano. Só que depois que passou aquilo, veio o refrigério de Deus. Fui reprovado, fui porque me murmurei. Mas não fui abandonado por Deus nem deixado, porque eu perseverei. Não que Deus ia me abandonar, mas eu permaneci firme ali, mesmo que ainda murmurasse, porque eu não suportava as pancadas que Deus estava ministrando. Mas é Deus querendo me ensinar a confiar nele. Então quando o mundo se alegrar, quando o mundo estiver em festa, na maioria das vezes
nós vamos estar com o coração apertado. Porque Deus quer nos ensinar. É uma palavra dura? É, porém necessária. Só que a nossa alegria não anda segundo a visão do sistema. É diferente. E nesses dias Deus abriu a minha mente para essa palavra. Em Eclesiastes 11 diz assim: eu vivi essa palavra. Lança o teu pão sobre muitas águas. Está funcionando a máquina lá no perto? Traz para mim, fazendo um favor, pastor. Lança o teu pão sobre muitas águas. Presta muita atenção. Lança o teu pão sobre muitas águas. E depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. E estando as nuvens, cheias, derramam sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Presta atenção. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, do ventre, qual é o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz sobre todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires o teu pão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Vou dar uma parada aqui. Sabe que Deus me falou sobre isso? Deus me falou. Eu comecei a falar: Espírito Santo, eu preciso começar a semear algumas coisas na minha vida. Eu estou muito parado. E eu preciso da tua ajuda. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Porque eu gasto dinheiro aqui, gasto ali. Quando eu vejo, é um dinheirão. E é muito dinheiro. Só que eu parei e observei. Eu tenho poucas coisas que vão me dar retorno. E o dinheiro foi. E quando eu comecei a pedir para o Espírito Santo na semana passada, me mostra, Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento. E nós temos que pedir isso para Deus na área financeira. Quando eu comecei a pedir isso para Deus, o Espírito Santo me falou sobre investimento. E se cumpre nesta palavra. Eu não tinha entendido. A gente precisa ter uma revelação do céu para fazer. Eu não consigo sair fazendo nem na minha vida para mim mesmo, se Deus não me der uma revelação. Mas quando Ele dá, ninguém me para. Pode vir no inferno, podem vir pessoas, ninguém me para mais, porque eu recebi direto dele. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: comece a investir. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo falou assim, ele me lembrou que eu tinha um pé de mamão na frente de casa, do lado de dentro, e dava muito mamão, muito mamão. E nós comíamos, e é gostoso o mamão. Presta atenção. E um dia eu cheguei, presta atenção que é Deus falando aqui nesse testemunho. Eu cheguei em casa e eu vi um cara, estava assim encostado no muro, e ele olhava o pé de mamão, e tinha uns 16 mamão naquele pé. E eu falei assim pro Senhor, falei: tá bonito, né? Tá bonito.
Falei, é bom, é bom. Quando amadurecer, eu dou pro Senhor. Eu acho que falei isso. Se não falei, me perdoe. Mas eu não estou muito lembrado. E aí ele foi. Mora lá perto de casa. E aí eu entrei. E eu contente, cara, dizendo, ó, vai dar no mão. Nós vamos comer bastante, irmão. De repente deu uma chuva torrencial, mais forte. E derrubou o pé de mamão. Eu perdi os 16 mamão. Presta atenção que é Deus falando. Os 16. Mas mesmo assim, fui lá, joguei fora os mamão, amarrei o pé, pensei, vai vingar. E não vingava, e um dia eu vi uma abertura no pé de mamão. Presta atenção que é Deus falando aqui, com alguém. E quando eu cheguei perto desse pé de mamão, o pé de mamão estava morrendo de dentro para fora. Esse é o poder da inveja. Custava, o Senhor disse assim, ó, quando amadurecer, me dá um. Não me pesava, porque não é meu, é de Deus. E o pé de mamão secou de dentro para fora, e eu levei um susto, eu falei, Deus, não acredito. E quando eu olhei aquilo, eu não dei muita bola, eu falei, se cai de dentro para fora. E eu saí e fui andando, depois o Espírito Santo me ministrou. Esse é o poder da inveja. A inveja seca, ela mata de dentro para fora. Mas tem a ver com a área financeira. Vai se encaixar tudo perfeitamente, como eu estou falando. E aí eu palestando, eu falei, nossa, precisava de um outro. Daí eu falei, Deus, eu quero outro pé de mamão, mas não dá para ser aqui na frente. Pega a visão, pega a mensagem, pega a mensagem. Não dá para ser aqui aos olhos de todo mundo. Eu quero mais um. E Deus concedeu um favor. Plantamos, vingou, nasceu, nós cultivamos a terra, né? Cuidamos, ia todo dia lá, sondar o pé de mamão, crescendo. Às vezes nós duvidávamos e dizíamos, ó, acho que não vai vingar. Eu dizia, não, pai, vamos deixar a cadeia. E foi. Cara, depois de 1 ano e pouco, dá fruto sem parar. Sem parar. O nome de Jesus é exaltado e glorificado. O nome de Jesus é exaltado e glorificado, porque foi debaixo de uma direção dele. E aí, enquanto o Espírito Santo me ministrava isso, é maravilhoso. Sabe qual que é o nosso erro? Não buscar a comunhão com o Espírito Santo. O erro está em nós. Nós queremos fazer tudo por nossa conta, tudo do nosso jeito. E aí, quando eu falava, o Espírito Santo falou assim, investimento. E sinalizou. De repente eu fui buscando aqui e ali. E fui vendo algumas coisas que eu precisava fazer. E daí, de repente, o Espírito Santo me lembrou do pé de mamão. Falou assim, ó, para mim. Presta atenção. O investimento, meu filho, é como o pé de mamão que tu plantou. Primeiro, tu pediu a direção certa e não semeou aos olhos de todo mundo. Porque nem todo mundo tem um coração bom para olhar com um olhar de gratidão e dar louvores que Deus está te abençoando. Segundo, quando tu semeou lá, tu esperou um tempo. Leva um tempo. Leva um tempo. E no tempo certo ele vai dar fruto. E essa árvore não vai parar. Não vai cessar. Assim é o poder do investimento. Assim é o poder quando tu lança semente em negócios. Eu estou falando de área financeira. Em negócios financeiros. Coisas que a curto prazo tu nunca vai ver o fruto dela. Investimento a curto prazo tu nunca vai ver o fruto dela. Presta atenção. Porque o investimento ele é algo para o futuro. Não é para o momento. Para o momento Deus te dá pão. Te dá um pão naquela medida que tu vai se alimentar. Só que junto com o pão que Deus vai me dar, Ele vai me dar uma porção para ser semente. E aonde eu tenho que fazer esse investimento? E aí quando Deus me deu o exemplo do pé de mamão, o Espírito Santo me falou, lembra?
lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias acharás, e repartirá com 7 até 8. Depois de muitos dias, aqui o Espírito Santo não está falando na área financeira, para mim, como ele ministrou, ele não está falando de algo momentâneo. Deus está sendo sincero, está falando depois de muitos dias. Aí nós queremos fazer uma oferta na casa de Deus, queremos fazer um voto com Deus e já queremos colher. Cara, é no tempo que a semente frutificar. É no tempo, ela vai levar um tempo para crescer. Deus vai preparar o ambiente. Nós vamos ter que cultivar com oração aquilo que tu planeja. Se eu e você não orar em cima dos nossos planos, o diabo não vai lutar para nós não receber a bênção. O que acontece? Nós temos que regar com oração. Nós temos que estar todo dia não, quase toda semana eu com a Alessandra ia lá dar uma olhadinha. E o que é dar uma olhadinha quando eu lanço a minha semente, quando eu invisto? Eu vou fazer conta, vou analisar, ver como que está, ver se eu não estou me perdendo. Vai ter horas que eu fiz como eu fiz com a Alessandra, de ir lá e achar que não ia vingar. Vai ter horas na tua área financeira e na minha área financeira que nós vamos fazer um investimento num tal negócio e vamos chegar lá e vamos se deparar com uma situação dizendo, meu Deus, não vai vingar. Mas nós decidimos lançar a semente e permanecer crendo que aquilo vai vingar, porque foi debaixo de uma direção de Deus. Então eu e você temos que entender que o investimento não é algo momentâneo, é para o futuro. E se Deus não vem com uma palavra para abrir meu entendimento para essas coisas, eu jamais ia conseguir fazer. Eu e você só vamos conseguir lançar semente acerca de investimento, primeiro, sem contar para ninguém, só tu e o Espírito Santo, tu e teu esposo, planeja, leva para o Espírito Santo, regar com oração. Não adianta eu dizer, eu tenho pessoas que estavam trabalhando comigo, saíram, servo de Deus, desde os 20 e poucos anos, que estão lá, miséria, desgraçada, mas pararam de ofertar, pararam de semear, está entendendo? E daí tentando resolver sozinho. Quando Deus trouxe ele para mim, estava numa situação desgraçada, e com todo respeito, uma pessoa que serve de vô para mim, eu tive que dizer, chamar ele no canto e pesar as palavras, para não ser direto. Eu tive que dizer para ele assim, tu precisa voltar a dizimar e ofertar. Se tu não fazer isso, não tem como tu prosperar mais. É a primeira coisa que eu e você temos que entender, depois que a gente aceitou Jesus, tudo que está no sistema vai vir contra nós. Então tudo que nós vamos fazer na área financeira, qualquer área da tua vida vai ter que ser debaixo de uma direção de Deus e debaixo de oração para nós prosperar. Amém? Amém? E aí, ele diz assim, lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o achará. E ali, nesse pé de mamão, que depois de um ano e pouco, nós orando, crendo, pedindo ajuda para Deus, dizendo que vai dar certo, às vezes se decepcionava, achava que não. Depois de muitos dias começou a frutificar. Esse é o poder do investimento. Seja na área sentimental, seja na financeira, na espiritual, seja no casamento. Está entendendo? Nós temos que entender que nós temos que lançar a nossa semente. Às vezes, a semente nossa é tão pouca, mas por eu buscar ter a disciplina naquela área, com o tempo certo, ela vai vingar. Amém? E o dízimo e a oferta não é diferente. O meu pai nunca me deixou desamparado. Eu falo para vocês aqui, eu vou dar um testemunho aqui para vocês acerca disso. Deus nunca me desamparou, sabe? Nunca. Por eu ser dizimista, graças ao meu bom Deus e à misericórdia de Jesus sobre a minha vida, as portas sempre se manteram abertas. Sempre. E todos os lugares aonde Deus tem me levado, o nome de Jesus é glorificado. Não porque eu quero. Meu Deus, falando isso, tem horas que a gente não quer glorificar Deus. Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu vou sair todo dia, vou lá para o meu trabalho, glorificando o nome de Deus. Tem dias que eu estou numa situação tão desesperada que eu quero fazer meu serviço.
E os dias que eu chego no serviço e não quero glorificar Deus, é aquele dia que Deus quer trazer uma situação de milagre lá, para que o nome de Jesus seja exaltado, como foi esses dias. Eu encantado com algo na área financeira, encantado, falei, meu, é isso. Eu cheguei lá, tinha um empregado meu lá, debruçado lá na rua, lá, chorando, vomitando, ele e a esposa. Eu tive que aconselhar eles e aí orar por eles na rua, na frente de todo mundo. Você pergunta se eu queria. Eu não queria. Então é assim, eu estou falando sobre lançar o pão sobre as águas. Nunca lance a tua oferta e o teu dízimo esperando receber. Não lance. Tu tem que lançar com entendimento que isso é uma semente que tu está lançando e Deus vai fazer vingar no tempo que Ele quiser. Entendeu? E querendo ou não é para falar de dinheiro, mas a obra de Deus é o melhor investimento, tanto para a nossa vida sentimental como espiritual. Amém? Amém. E como Deus me ministrou acerca disso, eu vou me deter só nesses 2 primeiros versículos. Assim eu trago para vocês hoje. A gente tem que olhar para a Bíblia e buscar entender e buscar a revelação de Deus acerca do que Ele está falando essa palavra. Quantas vezes eu me perdi nas contas que eu já li essa palavra e nunca tinha visto por esse lado. Mas se no tempo de Deus Ele não traz para mim uma revelação nessa área, eu não ia compreender. Amém? Então hoje venha com o coração grato. Eu digo para vocês aqui, ó, diante dessa câmera, quem está assistindo, nunca venha por obrigação. Às vezes que eu me sinto obrigado, que eu me sinto pressionado de ofertar, eu não vou. Não vou. Porque não agrada a Deus. Eu tenho que ter coração grato, gratidão, alegria e entender que eu estou fazendo isso porque eu sou grato pelo que Deus tem feito por mim. Amém? Traga o teu dízimo na tua oferta, fazendo favor. Eu quero ver a igreja comigo agora. Vamos lá. Deus de fogo, cria o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Foi no quartel-general, você tem que aprender, você tem que alarmar. E uma bola de fogo aqui descerá. Amém, povo? Estenda a tua mão para cá, fazendo favor. Espírito Santo, está aqui, Senhor, os dízimos e as ofertas, Pai. Espírito Santo, ensina-nos, Pai, a ser pessoas sábias. Senhor, nós precisamos ser sábios na área financeira. Senhor, o nosso pão na área financeira, a maioria das vezes é o nosso tempo, Senhor, que vendemos. E muitas das vezes, Espírito Santo, jogamos ao vento, jogamos no lixo. Perdoa-nos, Espírito Santo, e nos ensina a ser sábio. Pai, aqui estão, Senhor, as ofertas e os dízimos do teu povo. Eu oro, Pai, abençoando e consagrando a Ti, Pai. Espírito Santo, nós fazemos com gratidão, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta. E Espírito Santo, ensina, Senhor, a nós ser gratos de coração. Perdoa, Pai, se temos murmurado, se temos questionados, se temos, Pai, sido, Senhor, temos tido uma mente pequena, Senhor, em relação ao reino, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender,
a ser sábios na área financeira. Eu oro abençoando, Pai, esses dízimos e as ofertas. E abençoo o teu povo, Pai. Peço, Senhor, que eles saiam daqui, Senhor, com outro entendimento a respeito de oferta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Boa noite, povo. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos que saíram lá de Itajuba para vir aqui. Deus abençoe vocês. É uma honra estar aqui nessa noite. Eu quero compartilhar a palavra hoje. Uma palavra que eu creio que todo mundo precisa. Até o filho do diabo precisa dessa palavra. Perseverança. Até o assaltante do banco precisa ter essa palavra para fazer a maldade. Até o ladrão, até o bandido. Perseverar. Eu quero ministrar hoje sobre perseverança. O que nós temos para ministrar agora. E eu creio que Deus quer falar conosco. Quem não tem perseverança não chega em lugar nenhum. Verdade. A pessoa que vai fazer uma maldade, ela tem que perseverar para aquela maldade, ela tem que ter determinação, senão ela não vai conseguir fazer aquilo. Amém. E a gente vive tempo hoje que está todo mundo desistindo. Não persevera no casamento, não persevera no ministério. Eu lembro de uma palavra, de uma frase muito antiga, que eu ouvia quando era pequeno. Não importa o quão devagar você anda, o importante é que você não pare. Essa semana eu estava trabalhando com um cliente lá, 4 pós-doutores. Fez doutorado na Alemanha, outros fizeram na Federal aqui. Pessoas que passaram 8 anos só fazendo doutorado e mestrado, fora a formação. Aí eu parei para ver a idade deles. Eles tinham uns 35, 37 anos. Eles começaram agora a trabalhar como pesquisadores na UFSC. Começaram a vida deles agora. E eu parei para analisar quantos anos você está estudando já. Um 15 anos, outro 12 e o outro estava um pouco menos tempo ali. Estava fazendo outro doutorado já. Eu falei, meu Deus, mas a vida de vocês é essa? Eu falei, a minha vida é pesquisar coisas novas. A vida deles é literalmente pesquisar coisas novas para a sociedade, tecnologias novas para a sociedade ter. Hoje nós vemos as maiores startups do mundo. Tem mais startup do que por pessoa em Tel Aviv, Israel. Rádio, imprensa, isso aí tudo saiu de Israel, todas essas tecnologias que nós temos. E o que isso tem a ver com a palavra? Hoje Deus quer falar conosco a respeito de perseverança. E o texto base que eu vou usar, não precisa ver a Bíblia, mas Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, serás salvo e receberás a coroa da vida. A gente escuta assim, todo mundo vai ser salvo, todo aquele que serve a Deus vai reinar com Cristo. Entenda uma coisa, todo aquele que reina, vai reinar, será salvo, mas nem todo que será salvo vai reinar. Existe uma diferença muito grande. Aquele que vai governar com Jesus no milênio é diferente daquele que só vai ser salvo. Que vai ser salvo, será salvo. Mas aquele que vai governar com ele, aquele que vai governar, vai estar mais próximo dele, é diferente. Não é a mesma coisa. Deus, quando cria o planeta Terra, a gente vê a história de Adão. A gente não sabe quantos anos Adão tinha quando ele começou, porque pode ter durado milhares de anos, até pode ter durado até o pecado da humanidade. Então a contagem começou ali. Nós estamos falando de mais de 6.000 anos. Até Cristo vir, depois vinha essa contagem. Então Adão poderia ter vivido milhares de anos. Adianta um teólogo, estudioso, me falar, não tem como afirmar isso. Adão ter vivido com Deus ali, no jardim. No Éden, no paraíso. Quando eles pecam, começa a contagem. Deus mata o cordeiro. Ali veste eles após o pecado deles. Depois tem que vir outro cordeiro, Cristo, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo.
João Batista, quando vai batizar Jesus, ele fala isso: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Era o próximo Cordeiro que viria. Só que Deus, no meio dessa trajetória, queria destruir o planeta Terra. E ele levanta um homem chamado Noé. Nós passamos 20 gerações até Abraão. Nós temos Adão, 7 anos, Cailã, Manaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que são os 3 pais dos continentes. Jafé é o pai da Europa, Cã é o pai da Ásia, e o outro da África, que é o Cã, é o pai da África, e o Jafé da Europa, e o Sem é o pai daquele Oriente Médio ali, que é o continente asiático. Aí sai toda a genealogia ali do Sem, né? Sem, Arfaxade, Sela, Éber, Reu, Serug, Naor, Terã, Abraão. Aí tem o Isaac e Jacó, são as genealogias. Só que quando chega em Noé, Deus quer destruir a terra, por causa do pecado da humanidade. Quando Noé tinha pelo menos 480 anos de idade, Deus resolve fazer uma coisa, Cássio. Vou destruir a terra. Pensa Deus chegar para ti assim, ó: eu vou destruir a terra. E tu mora no meio do deserto, né? A terra mais quente da terra, Mesopotâmia, a área mais quente do planeta Terra. Ali onde nasceu a civilização, os semitas. E Deus fala para Noé: Noé, tu vai fazer uma arca e tu vai colocar um casal de cada animal, tanto puro quanto impuro, até os impuros foram, né? Os quadrúpedes, o quirrosa, depois lá na lei vai falar: ó, não vai poder comer o quirrosa, carne de porco, não come carne de porco, peixe sem escama, peixe de couro, camarão, eles não comem. Então entrou tudo ali na arca, uma espécie de cada um. E Deus falou: eu vou mandar um dilúvio, só que tu vai ter um tempo para pregar, para as pessoas se arrependerem. E o nome de Noé significa o quê? Descanso, né? O nome Noah, o nome do Noah daqui, do nosso abençoado Noah, aquela bênção de Deus, significa isso, descanso. Então, Noé, com 480 anos, Deus chega para ele: tu vai fazer uma arca. Eu imagino Noé chegando: o que, Deus? No meio do deserto, cadê a arca? O que eu vou fazer com uma arca? Tem gente que até brinca, né? Tem a arca de Moisés, mas tem a arca de Noé, literalmente existe. A arca de Noé, que é um barco gigante, e ali tinha que colocar todos os animais durante 100 a 120 anos. Quando o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. Ele viveu 350 anos após o dilúvio. Aí ele morreu com 950 anos. É o segundo homem mais velho da vida, só perde para Matusalém, o seu avô, 969 anos. Adão tem 930, vai ali o degrau, né? Terceiro. Mas o que Deus quer falar conosco? Noé ficou 120 anos construindo barco onde é seco. A gente vai na beira da BR e tem um monte de estaleiro aqui. Ele sai de estaleiro do lado do rio. Então tu imagina um estaleiro no meio do deserto. Nós estamos falando aproximadamente 5.000 anos atrás. Não é 4.000 anos antes de Cristo. A 20ª geração parou nele ali. Ele tinha essa missão. E ele pregou entre 100 e 120 anos, né? Ele pregou: se arrependam, vai vir dilúvio, Deus vai destruir a terra. E Deus realmente destruiu a terra. E a arca foi parar no monte Ararat. Estudiosos encontraram destroços, arqueólogos, de osso de humanos, destroços por morte por inundação de 5, 6 mil anos atrás, concluindo que o dilúvio realmente aconteceu, até arqueologicamente falando. E Noé foi um homem que, para mim, ele está até no livro da fé, foi um dos mais perseverantes. Por quê? Ele foi contra a lei da física, ele foi contra a lei natural humana. Eu imagino: seu retardado, tu tem problema, o que tu vai fazer um barco aqui, Deus não vai mandar nada. Imagina todo mundo falar: vamos ir para a igreja, meu amigo, para ficou crente. Ô Cássio,
Sair de Curitiba para vir lá para aquele fim do mundo, tu nunca ouviu isso? Para lá pro meio da praia, sair da capital. Para quê? Vem para cá. É tudo na contramão, é tudo ao contrário. E o que acontece? Noé, 120 anos pregando, ninguém dá bola. E o que mais me chama atenção? Ele leva 120 anos para fazer uma coisa que vai durar 1 ano. Ele usou a arca 1 ano durante o dilúvio, 365 dias. Tem uns dias a mais ali, 1 ano, vamos arredondar. Até a bomba sair para fora, voltar. Então, é 1 ano. Ele usou algo que levou mais de 100 anos para ser construído, 1 século. Aquele que perseverar, ser fiel até a morte, será salvo. Deus está falando assim, ó. Não importa quão devagar você anda. Não importa se tu pare no meio do caminho. Não é que tu pare. Não importa se tu faça uma manutenção na roda no meio do caminho, mas tu não pode parar a viagem. Tu não pode parar a viagem. Tu tem que perseverar, chegar até o fim. Quando eu vi aquelas pessoas ali vindo, uma era crente. Eu falei, e a gente começa a olhar assim, ó, o propósito, meu chamado, o propósito é ser só pastor, pregar, não. Isso é função dentro do chamado. Tu pode ser um pastor e fazer outras coisas. Chamado, propósito, é algo muito maior que uma função, que um cargo dentro de uma igreja. É fazer diferença na vida das pessoas. Propósito de Deus é algo muito maior. Propósito, irmão, sai de Deus, vem para mim e volta para Deus. Chamado, missão, algo que vem de Deus e mora em mim. Eu não fiz. Propósito é o contrário. Vem de Deus para mim e volta para Ele. E se eu não fiz, outro pode fazer. Sim. Eu posso ser o próximo da fila. Eu posso estar fazendo algo que não era para eu fazer, era outra pessoa. Só que ela não quis, eu estou fazendo. Aí eu entendi, o propósito dessa mulher aí, ela era crente. Só na linguagem dela, conversando, ela falava Senhor, tudo. O propósito dela era esse, estudar 15 anos e ficar trancado numa faculdade por fora para trazer solução para a população energética. O bairro aqui ficou sem energia, vamos trazer uma solução. Deu queda de energia, vamos trazer esse caminhão cheio de bateria e vamos alimentar. É isso. E aquilo começou a fazer uma viagem na minha mente. Eu comecei a... O Noé usou 1 ano, algo feito em 100 anos, mais de 100 anos. Só que o que a gente faz dia a dia é para a eternidade. Tu pode estar fazendo 10, 15, 20 anos uma coisa para Deus. Mas isso é para a eternidade. Hoje eu vejo gente frustrada porque assim, ó, tem que ter coisa boa, tem que ter, amém. Mas se eu for feliz só quando tiver o que eu quero, eu sou um desgraçado. Eu vivo uma vida frustrada. Eu conheço gente que ela só é feliz, Valmir. Ela acabou uma casa, ela tem que fazer mais outra, até acabar outra. Aí ela não consegue ficar feliz, cara, ela vai lá, faz outra. Eu conheci gente, Valmir, que era podre de rica lá em Jaraguá. Sabe o que a mulher fez? Era um bem de vida. A mulher pegou um Honda Civic que se jogou na frente do rio Itapocu. Sabe o que ela fez, Vaso? Ela amarrou as pernas dela e os braços e botou uma pedra. Ela foi se enrolando até se afogar. E o filho dela, de 1 ano, dentro do carro, estava ali, vendo a mãe se suicidar. Conheci o marido dela. A felicidade, ela não pode estar no topo da montanha, ela tem que estar na subida. Porque se chegar no topo do morro, vai ter outro morro para subir. Aí eu vou ver o quê? Uma infelicidade. A minha plenitude não pode estar em eu querer ter algo. Isso se chama validação. Eu necessito da validação dos outros. Você está vendo? Se eu não tiver isso, eu não vou ser validado, eu não vou ser aceito nesse grupo. Mas na verdade, sabe o que às vezes salta? Descobrir que o que tu tem
não está do lado de fora, está dentro de ti, aquilo que tu já conquistou. Então aquilo vai te deixar pleno. A felicidade não pode estar na casa pronta, mas tem que estar no barulho da bitoneira, todo dia. Isso é felicidade, é o processo. A felicidade não pode estar, então, cheguei pastor, cheguei evangelista, cheguei cargo da igreja, vou passar nível 1, 2, 3. Não. Isso é mediocridade. Isso é uma desgraça, Deus que me perdoe. Aí vai querer fazer o quê? A felicidade, a plenitude. A paz que excede todo entendimento humano, ela está no processo, ela está no dia a dia. Se eu for feliz nesse primeiro nível que eu estou, se eu for grato, eu posso ir para o segundo. E eu me martirizei algumas vezes. Eu deixei de fazer isso, fazer aquilo. A minha mulher engravidou, parou de fazer psicologia. Quando estava lá na faculdade, engravidei ela teve que largar tudo. Eu comecei a me martirizar. Já era para estar isso. Às vezes é a comparação. O fulano de tal tem isso, é formado nisso, aquilo. A comparação. Tem gente que se esconde atrás do canudo e é infeliz. O que me admira em Noé é o quê? O esforço de servir a Deus. Ele viveu mais 350 anos depois de ter feito aquilo. A gente vai ver em 1 Pedro 3:20. Eu vou até ler o texto. Pedro 3:20. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8. Ou seja, 8 pessoas foram salvas na arca, por meio das águas. Que prefigurando o batismo, ou seja, prefigurando o batismo, aquela água, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência pura com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Romanos 5 vai falar: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos dela. Mas não nos gloriamos somente na perseverança, mas na tribulação. Não nos gloriamos somente na confiança, mas na tribulação, pois a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, ou caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança. Perseverança nada mais é do que ter um alvo e não desistir no meio do caminho. Perseverança nada mais é que tu tem que fazer algo e tu não... dane-se. Tu pode demorar, mas tu vai terminar. Tudo que começa com... tudo que tem pouco tempo, tudo que é rápido demais, como o Valmir falou, tudo que é rápido demais, tudo que tem pouco tempo é de se duvidar. Agora, tudo aquilo que tem um bom tempo se chama experiência, se tem mais valor. É que nem pegar o médico recém-formado e o médico velho. Vai dar o teu corpo para fazer cirurgia para o novo? Não, vai dar para o velho, ele tem experiência. 30 anos fazendo cirurgia. Quando eu quebrei meu joelho, eu falei, não, vou pegar o melhor médico, vai para o plano mesmo, vou pegar o melhor. Aí pesquisei,
Aí eu fui ver um que era muito bom. Aí eu fui pesquisar a idade do cara, era mais novo. Aí eu peguei o de 60 anos, quase 60 anos, né? Eu sei quantos anos fazendo cirurgia. Fiz com ele cirurgia. Por quê? Por causa da experiência. Confiança. A perseverança produz a confiança. E a confiança, a gente só confia em Deus como? Eu não consigo confiar numa pessoa que eu não me relaciono. Eu vou confiar em Deus. Deus, Senhor, mandou fazer isso, não dá. Quanto tempo largar isso e tal, denunciar isso. A maior renúncia que tem é a tua vida. Não existe nada maior que a tua vida, não existe nada. A maior renúncia que tu faz é a tua vida, a tua vontade, não existe nada. Porque o evangelho não é sacrifício, o evangelho é obediência. E a obediência vai me levar a algum sacrifício. É melhor obedecer que sacrificar. Quando Noé está construindo a arca, ele vai falando assim, ó: larga o pecado, larga isso, larga aquilo, larga a prostituição, larga isso, vai vir água, vai inundar tudo isso aqui, vocês vão morrer tudo. 8 pessoas confiaram nele. 8. De milhares de pessoas, 8. Uma nova civilização do planeta Terra começa através de Noé. Literalmente, foi zerado e começou a contagem de novo. Morreu todo mundo. Foi no continente inteiro, no planeta Terra inteiro. Vocês sabem, a África era colada junto com a América, a antiga Pangéia. Tanto que um dos filhos de Joctã vai ser Peleg, um dos filhos do neto de Noé, do Arfaxade, porque a terra se dividiu, botaram até o nome do filho dele, que a terra se dividiu naqueles dias. Ou seja, a água veio e dividiu tudo. A água veio e matou todo mundo, literalmente. A contagem começou de novo, por causa de um homem decidiu obedecer a Deus. E se Deus tivesse desistido, vou matar todo mundo? Mas ele viu esperança em Noé. Viu esperança em Noé. Com 480 anos, ele vai lá e escuta a voz de Deus. É esse cara que eu vou usar. É esse, nessa geração perversa. E é como hoje. Naquele tempo de hoje, qual que é a diferença? Sodoma e Gomorra, o que tinha lá é a mesma coisa que tem hoje. Era o mesmo nível da perdição, era igual. E Deus confia uma nova civilização nas mãos de um homem que perseverou. Quem persevera tem recompensa. Quem persevera tem gratificação. Quem não desiste, uma hora chega. E eu que digo isso. Quantas pessoas eu via olhando, passando na minha frente, Cássio? Eu ali, anos, cara ali. Fulano passou na minha frente. Eu era para estar nessa área, eu era para estar fazendo isso, aquilo. Eu vi eles passando, cara, eu nunca desisti. Eu vou arrebentar a cara daquele filho do diabo do meu chefe. Ele vai me pagar. E eu quero ali. Uma hora, minha hora tem que chegar. Graças a Deus chegou. E sabe que passa um tempo que a gente não dá mais bola para isso, porque é aquele negócio, chegou no topo da montanha, tem outro morro para subir. A felicidade não vai estar na conquista, Romero, mas é no processo da conquista. A felicidade não vai estar, tu ter uma granja com 2 mil galinhas, mas não, vai ser ali, naquele galinheirozinho, vai criando 5, depois vai aumentando, 10. Senhor, obrigado, até que o Senhor me sustentou. E vai aumentando. Perseverança é a chave mestra da conquista. Perseverança é a chave mestra de conquistar algo. E quem persevera,
tem história para contar. É tão bom viver algo digno de ser falado, digno de ser escrito, virar livro. A maioria dos livros aí que vocês leem, escutam, é de gente que perseverou. Benedini escreveu um, vai escrever outro. É histórias, é perseveranças. E eu quero orar agora. Nós já estamos... É difícil, Senhor. É difícil perseverar. É difícil alcançar. É difícil chegar lá. Não é para tu ser o melhor. Sempre vai ter alguém melhor que tu. Seja melhor que si mesmo. Não é para tu ser o melhor. É para tu não desistir. Já viu aquela história? Melhor 100 na mão que 200 voando? É mais ou menos isso. Vamos orar, quem puder ficar de pé. Quem quiser uma oração. Sim, Senhor querido. Pai, essas batalhas nos deixam... Tem coisas que a gente chama de batalha que até é vergonhoso falar, Deus. Tem gente com guerra muito pior. Mas essas lutas que a gente tem diariamente, essas dificuldades, Pai, vão servir para carejar meu irmão, a minha irmã, a nossa vida, Pai. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar nessa noite, Pai. Pai, vem dar um escudo para nós, a fé, Deus, para suportar todas as batalhas, todas as pancadas, e que isso venha deixar mais forte, venha nos fortalecer, que a gente venha crescer por dentro. E nós oramos essa noite, Pai. Aumenta a nossa fé para avançar. Aumenta a nossa fé. Que a gente não se distraia com aquele que zomba da nossa fé, aquele que zomba da nossa decisão. Eu vou orar, porque quando eu oro, sim, Espírito Santo, se revela a nós, Pai. Eu vou buscar. Nós buscamos aquilo que a gente não alcançou no Senhor ainda. Buscamos a Tua presença, Pai. Oh, Pai, buscamos a Tua glória, Pai. Aquele que chegar até por fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Queremos reinar com o Senhor, Pai. Te revelas a mim. Mostra escondido, Pai. O que prepara pra mim. Abris os céus pra mim. Sim. Sim, Espírito Santo, fala conosco. Eu vou orar, vamos orar.
buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Amém, Espírito Santo. Você que é oração pode vir até a frente. Oh, você que é o renovo do Senhor, pode vir. O Espírito Santo vai estar ministrando sobre nós agora. É um momento único, talvez não tenha amanhã. O que Deus tem para hoje é hoje. O que Ele tem para amanhã é outra coisa. De glória em glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então eu vou orar, me ajude, eu vou orar. Diga, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar Ele. Traz algo novo. Traz algo novo, Senhor. Algo novo, algo novo. Nós deixamos o velho para receber o novo. Nós tiramos toda a ferrugem, Pai. Tira a ferrugem, Pai, da espada enferrujada, Senhor. Renova. Faz algo novo. Nos ajuda a estar de pé, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Diga o frasco, sou forte. O que prepararam, abrir os céus para mim. Os céus.
Ó Senhor, nós te agradecemos pelo culto. Nós te agradecemos, Pai, porque nós vemos para cultuar o Senhor, mas o Senhor nos presenteia. O Senhor nos presenteia, nos abastece, nos enche, nos preenche. Nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos por cada vida que o Senhor colocou aqui. Abençoe eles com saúde. Abençoe eles com graça, com alegria. Leva eles com vida, com segurança, com saúde, com proteção das suas casas, Pai. Ó Senhor, que tudo que foi conquistado aqui essa noite, não se perca, mas permaneça, Pai. Glória a Deus, aleluia! Vamos tudo perseverar, amém? Quem tem a certeza e a convicção que está indo para casa abastecido, renovado, cheio, oh glória! Amém? Estenda a mão em direção ao seu lar, aleluia, que maravilha! Nós vamos estar orando, abençoando a nossa ida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, do Senhor, nosso Deus poderoso, sobre os nossos lares. Declaramos a guarda e a proteção, Senhor. Anjos e milícias de anjos ao redor da nossa casa, guardando e livrando de todo qualquer tipo de mal, trazendo a saúde se instalando sobre nós, sobre os nossos parentes, sobre os nossos familiares, sobre a nossa igreja. A bênção do Senhor, a graça, a vida, o renovo, Deus, sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, este povo abençoado, guardado, protegido, o Senhor levando eles até em casa, com vida, com segurança. E declaramos, Pai, que tudo aquilo que foi recebido aqui de Ti está guardado na tábua do nosso coração, para que o Senhor venha, Deus, nos usar poderosamente nessa terra e nos trazer ainda mais vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tem um café abençoado aí, ó, só para pentecostal ali, pode pegar ali, ó.